destruição causada pelas chuvas no litoral norte, as cidades de São Sebastião e Ubatuba deverão ser reconstruídas. A deputada federal Renata Abreu, ela vai destinar R$1 milhão em recursos federais via mandato parlamentar para São Sebastião, que conta com o trabalho do vice-prefeito Reinaldinho, e mais R$400 mil para Ubatuba, junto ao vereador Júnior. Então, para contar para a gente sobre esse projeto, nós vamos conversar a partir de agora com a deputada Renata Abreu do Podemos. Deputada, muito obrigado pela gentileza, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês na Jovem Pan, parabenizando por todo o trabalho de divulgação, de imparcialidade sempre da imprensa. Parabéns. Pois é, muito obrigado, deputada. Um assunto delicado esse, né? Gostaria que a senhora nos contasse como será feita a destinação desse recurso para esses dois municípios. Presumo que a senhora tenha conversado com as autoridades de São Sebastião e de Ubatuba. Quais são as áreas que necessitam mais desse tipo de recurso? Conta pra gente. Olha, uma situação muito triste, a gente tem uma proximidade muito grande com os dois municípios, aqui a segunda mais votada em São Sebastião, uma das mais votadas em Ubatuba também, e temos uma proximidade muito grande. Assim que os eventos aconteceram, tanto o Reinaldinho como o Júnior entraram em contato com a gente, que imediatamente criamos uma força-tarefa com os parlamentares, tanto na bancada paulista, que foi destinado parte das emendas de bancada para a região afetada, e individualmente estamos no prazo de destinação das emendas individuais que cada parlamentar tem direito. E estamos enviando R$1.400.000 para atender a cidade de São Sebastião, Ubatuba, também Taubaté e outras tantas cidades. Também fizemos uma ação junto com entidades sociais, como o Centro de Tradições Nordestinas, visando arrecadar alimentos, higiene. Isso tem que ser um trabalho coletivo de todas as autoridades, de todos os parlamentares, para que não aconteça novamente um episódio tão triste no nosso país, onde famílias inteiras tiveram suas vidas devastadas por causa dessa tragédia que aconteceu nessa região. Então, todos nós precisamos unir forças nesse momento tão triste do nosso litoral. Pois é, agora, deputada, nós trouxemos a informação há pouco da repórter Yasmin Costa de Brasília, falando sobre a retomada dos trabalhos dos parlamentares, deputados e senadores a partir da próxima semana. Inclusive, ela destacou que um projeto que trata da criação de um fundo contra desastres naturais deve ser apreciado e analisado e discutido na próxima semana. De que maneira o Legislativo Federal pode se debruçar sobre esse tema, pensar em alternativas para atender os municípios que acabam sofrendo demais com essas catástrofes? Olha, Daniel, acho que são duas frentes. Um, sem dúvida, é ter um fundo de prevenção, porque, infelizmente, isso está sendo uma tendência mundial. E aí entra uma outra questão importantíssima, que pouco se debate de fato, que é a questão do meio ambiente e a questão da moradia. São dois pontos que muitas vezes a gente não dá a devida importância, mas desastres como esse têm acontecido no mundo inteiro. A questão ambiental, inclusive em janeiro, fui convidada pela Embaixada da Dinamarca para conhecer todas as políticas ambientais que foram implantadas lá, como incentivo aos carros elétricos, os táxis todos da Dinamarca, quase todos, são elétricos. Então, é importante a gente entender também a razão do problema. É claro que essas coisas, infelizmente, têm uma tendência a crescer e, por isso, nós precisamos trabalhar na prevenção, na elaboração de políticas de moradia para evitar esses desastres, mas também trabalhar especialmente olhando a questão do meio ambiente, que, infelizmente, é uma realidade no mundo, que o mundo está atento e o Brasil precisa olhar com um olhar muito cuidadoso. Então, tem hoje várias ações, como projetos para a criação de fundos destinados ao combate, à prevenção desses desastres, mas também frentes parlamentares, como a que foi proposta pelo deputado Gilson Daniel do Espírito Santo, especificamente para debater uma série de ações, tanto na prevenção, mas também no cerne do problema, para que a gente consiga, de fato, criar políticas ambientais de incentivo para evitar que mais tragédias aconteçam no Brasil, como estão acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acredito que esse início de atividade parlamentar vai se pautar também por uma política ainda mais de prevenção
acima de tudo, dos grandes desastres que vem acontecendo no país. Pois é, deputada, e tem também a questão que envolve a ocupação irregular desses terrenos, o déficit habitacional e a necessidade de construção de habitação popular, mesmo em localidades onde a grande maioria são pessoas de um poder aquisitivo mais alto, né? Como esses bairros do litoral norte de São Paulo. Inclusive, nós temos algumas reportagens que tratam, inclusive, da dificuldade de você construir habitação popular nessas regiões, inclusive por conta de um lobby dos moradores desses condomínios de luxo, né? Exato. Tem também uma dificuldade, muitas vezes, em determinadas regiões, em determinados municípios, da falta de terreno para a construção de moradias populares. Então, é necessário ter uma política nacional, né, inclusive de incentivo de regiões, muitas vezes pouco habitadas, mas que têm um interesse popular para elaborar moradias e, naturalmente, expandir as indústrias, expandir as atividades empresariais para essas regiões, né? Esse plano ele precisa ser pensado de forma nacional, justamente porque você tem grandes centros populacionais que demandam muita moradia e não tem mais espaço para isso, e aí, naturalmente, com o movimento de crescimento populacional, acaba indo para as encostas e gerando um sério risco para essas famílias. Então, é necessário que essas políticas públicas, elas possam ser pensadas de cima para baixo, justamente porque tem regiões, como o próprio litoral, que você não tem, muitas vezes, espaço físico para colocar moradias. Mesmo que você tenha investimento para construção, você não tem espaço físico. Então, o problema é mais profundo e precisa ser pensado, de fato, em como distribuir melhor a população, que a gente sabe que se move conforme a demanda de emprego, conforme a oportunidade que você tem em cada região. Então, isso precisa ser pensado de uma forma mais macro, numa distribuição populacional que consiga atender as demandas municipais e, principalmente, que permita um crescimento populacional estratégico e pensado, de fato, para não gerar risco para essas famílias. Deputada Renata Abreu, eu peço licença e peço agora a pergunta do nosso comentarista Adriano Cerqueira. Boa tarde, deputada. Nessa situação da liberação desses recursos, como é que ficou a articulação com os outros partidos, com os colegas lá da Câmara? Tende a ser um trabalho suprapartidário ou está mais concentrado na representação do litoral de São Paulo? Encontrou, assim, uma ação mais solidária da parte de parlamentares de outras regiões? Eu queria entender melhor como foi essa articulação. Sim, teve uma articulação da bancada paulista, independente da concentração da representatividade de cada município. Então, a bancada paulista, ela tem direito a um orçamento expressivo que é destinado junto com toda a bancada, né? Geralmente vai para hospitais, geralmente vai para grandes projetos, porque é uma emenda que passa 200 milhões. Então, parte dessa emenda parlamentar já houve consenso na bancada paulista da destinação para essas regiões. Fora esse recurso, cada parlamentar tem as suas emendas individuais, que giram em torno de mais ou menos 20 milhões, depende do contingenciamento, e os parlamentares destinam conforme a necessidade ou o pedido das suas bases políticas. A gente teve, naturalmente, uma sensibilidade muito grande e a gente tem um trabalho muito forte nessa região, e por isso a destinação, além da bancada paulista, das minhas emendas individuais, no total de R$1.400.000 para a região, e mais as ações junto ao governo do estado e ao governo federal. Então, o próprio governador de São Paulo mudou o seu gabinete para Brasília, e isso naturalmente envolveu para o litoral, e isso envolveu naturalmente uma mobilização de toda a classe política do estado de São Paulo e no âmbito federal também, se sensibilizando com relação à causa. Então, é um esforço coletivo. Eu acredito que não só eu, mas outros parlamentares também devem enviar parte das suas emendas individuais também para atender a região, e se cada um fizer um pouquinho, Adriano e Daniel, eu acho que a gente consegue, sem dúvida, contribuir para melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas, que hoje precisam de itens básicos, né, de itens de higiene, de roupas, de moradia,
Então, é importante que todos, não só os políticos, mas que todos os cidadãos se mobilizem em prol do próximo, que nesse momento precisa desse acolhimento e precisa desse olhar humano. Pois é, deputada, a senhora é uma representante do Poder Legislativo, mas como a senhora avaliou essa mobilização dos entes, o tempo de resposta das autoridades, essa integração entre governo estadual e governo federal, também com a participação de representantes do Legislativo estadual e também federal, dá para falar que esse episódio servirá de case, poderá ser replicado? Agradou a senhora? Agradou, até porque eu acho que a gente passou por um momento eleitoral de muita polarização. E agora é um momento de solidariedade. Não importa o espectro político que nós estejamos no momento. O importante é a união acima de tudo. Então, a união do governo federal, por meio do presidente Lula, e do governo estadual, por meio do governador Tarcísio, juntos, agindo com as políticas públicas, agindo com o poder executivo, que sem dúvida é o instrumento mais rápido para ajudar um município, é o poder executivo, mais do que o legislativo. Então, essa união de esforços dos executivos, independente do seu espectro político, é um exemplo de que mais do que nunca os brasileiros precisam se unir, de que mais do que nunca tem muitos pontos importantes que nos unem, e a gente precisa parar de ficar brigando pelo que nos dividem e trabalharmos juntos para solucionar os problemas imediatos de todos os brasileiros, porque é isso que vai fazer o Brasil ir para frente. Acima de tudo, acima de ideologia, são ações, são atitudes, são soluções, são propostas, e isso precisa caminhar junto. Então, acho que as autoridades do Brasil, do Estado de São Paulo, deram um exemplo de política e de que a gente precisa, de fato, trabalhar para o Brasil andar para frente e para ajudar as pessoas que mais precisam no momento de dificuldade. Agora, deputada, nessa retomada dos trabalhos no Legislativo Federal, já a partir da próxima semana, quais são as prioridades? A escolha para o comando das comissões, imagino, também várias pautas, essa que nós comentamos na criação desse Fundo Nacional contra Desastres, mas também tem outras pautas, né? A possibilidade de instalação de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro, mas eu acho que talvez a grande matéria do Legislativo nesse primeiro semestre seja a reforma tributária, fatiada ou não. Esse é um ponto importantíssimo, né? Sem dúvida, eu entendo que vai ser o ponto prioritário desse início de legislatura, vai ser a reforma tributária, que já começou, o presidente Arthur Lira já estreou, já anunciou, inclusive, vai começar agora, no início da legislatura, pós-carnaval, um grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária, né? Nós do Podemos, inclusive, temos uma PEC tramitando do senador Oriovisto, que é a PEC 46, existe uma discussão com relação aos tributos municipais, né? Então tem um ponto que eu acho que vai ser muito discutido, né? Que é a questão da centralização ou não de alguns impostos que hoje recaem sobre o município, que ficam no município, e aí está tendo uma discussão do município com, né, a reforma tributária, mas eu entendo que esse primeiro semestre vai ser pautado pela reforma tributária e espero de verdade que a gente consiga inaugurar essa legislatura, de fato olhando, como eu disse, para frente, olhando para soluções e que não precise ficar perdendo muita discussão com problemas muitas vezes ideológicos, mas que não apresentam soluções concretas para o Brasil. Eu acredito que devemos caminhar unidos, eu espero, a partir aí da semana que vem. Adriano Cerqueira. Essa questão tributária o maior complicador é exatamente a situação do Brasil ser uma federação, né? A população está dividida entre poderes locais, estaduais, o poder central. A própria representação, né, parlamentar segue essa tendência e também o judiciário. Então, é extremamente complexa essa situação e vai mexer no dinheiro de todo mundo. A senhora vê possibilidades efetivas são quase 30 anos de conversa envolvendo reforma tributária, mas a senhora percebe um clima favorável para rapidamente chegar ao entendimento de uma reforma tributária digna do nome, ou a gente vai ter mais um remendo, enfim, uma solução que não agrade efetivamente como a gente poderia esperar? Olha, eu percebo, viu, Adriana, eu percebo que
O Congresso está mobilizado para isso, existe de fato um interesse coletivo da reforma tributária. Acho que nos últimos anos no Brasil, é claro que quando você fala de uma reforma estruturante, ela muitas vezes é feita de uma forma fatiada, mas se você olhar para os últimos anos no Brasil, nós tivemos grandes avanços, né? A reforma da Previdência, que também por muito tempo se falava e não saía do papel, então saiu uma reforma necessária, a gente sabe disso, a pirâmide etária brasileira mudou, e se não fosse feito, o Brasil poderia ter graves problemas econômicos. A gente teve uma reforma trabalhista também que aconteceu, uma reforma política com muita dificuldade, mas são pontos específicos, né? A própria questão das mulheres, do fundo contando em dobro, né? Da reserva de recursos para as candidaturas femininas, para os negros também. Então foram pequenos avanços, mas tivemos sim pontos importantes da reforma. É claro que é muito difícil, como você muito bem disse, num país tão diversificado como o Brasil, em que a realidade de um estado é completamente diferente do outro. É difícil você fazer uma reforma muito ampla, mas de pouquinho em pouquinho a gente tem conseguido grandes avanços. O que é positivo é que a gente entra nessa legislatura com um sentimento quase que unânime de que é necessário uma reforma tributária. Né? A gente sabe que a carga tributária brasileira, mas principalmente o excesso de burocracia, vem dificultando muito o crescimento das indústrias, a geração de emprego. Então é necessário ter uma simplificação da carga tributária, uma desburocratização, um sistema que facilite para os empresários, para os investidores trazerem recursos para o nosso país, que a gente possa incentivar os pequenos empreendedores, que hoje tem muita dificuldade. Você imagina que se uma grande empresa tem dificuldade de compreender como funciona o sistema tributário brasileiro, imagine o pequeno empresário. E são esses a maioria do nosso país. Nós precisamos, de fato, olhar para esse segmento com muito detalhe, com muita cautela. Então, o sentimento que se tem hoje no Congresso é coletivo, de que é necessário uma reforma tributária. É claro que durante essa discussão vão ter pontos específicos de muito debate, vai ter que abrir mão de um ponto, colocar outro, enfim, vai ser uma construção coletiva, mas eu acho que o clima está muito favorável para que a reforma tributária avance no nosso país. Bom, falando em clima mais favorável, apesar dos últimos meses bem turbulentos, né, deputada, como a senhora enxerga a relação de um Congresso um pouco mais conservador com o Executivo Federal? Apesar dessas diferenças ideológicas, dá para falar em um clima de pacificação? Olha, eu acho que a gente vai conseguir sentir muito a partir de agora, principalmente depois do Carnaval, com as comissões montadas, porque nas comissões que você acaba tendo os grandes debates, né? Então, a postura como cada um vai se colocar. Nós mesmos temos o entendimento de que mais do que nunca precisamos ter diálogo e compromisso com as pautas que vão fazer diferença para o país, independente do espectro ideológico, né? É importante também o esclarecimento da população de uma participação não tão raivosa, mas muito mais comprometida com as pautas que vão sendo colocadas, independente de quem seja o presidente e o espectro político dele. Eu acho que o brasileiro precisa ter consciência de que a calma, a paz é necessária para o crescimento do país. Mesmo se o presidente da República que eu votei não foi o que ganhou, mais do que nunca o Brasil precisa estar acima de todos nesse momento. E a calma é importante, a paz é importante, as pautas precisam ser discutidas e não as pessoas, né? Então, acho que esse é um exercício coletivo de todos nós. Eu espero que o Congresso caminhe para o diálogo, para a união e para a discussão não puramente ideológica ou de ódio ou pautada nas pessoas, mas que as pautas possam sobrepor, de fato, a discussão no Congresso brasileiro. Deputada Renata Abreu, do Podemos, muito obrigado pela entrevista. Bom final de domingo para a senhora e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.